Primeiro de tudo, eu já piro com esses vídeos, né? Porque o magneto não é real, mas enfim. Para nós que somos nerds, o magneto existe. Papo furado. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Esse cabo aí não é aquele biólogo, pesquisador. do Covid? Esse mesmo. Ele não é um que é odiado por 10 entre 10 gados no Brasil? Esse cabo aí? Esse mesmo, o tal. Atlas e Amarino, bora. E eu sei como os magnetos Um abraço, funcionam, Atlas. eu acho. Hoje vamos ver o que o magneto realmente poderia fazer com seus inimigos. Para esse Nerdologia, vamos assumir como verdadeiro o poder de manipulação do magnetismo que a Marvel atribui ao magneto. Segundo a Marvel, Max Eisenhardt poderia controlar todas as formas de magnetismo de mais de uma maneira simultânea. Peraí, calma. Todas as formas de magnetismo de uma maneira simultânea. Você sabia que existe vários tipos de magnetismo? E seu poder não tem limites, o que faz todo sentido relativístico. O magnetismo é a manifestação do campo elétrico e vice-versa, como o Veritasium e o Minute Physics explicam muito bem, e isso dá muito espaço para brincar. Começando com o magnetismo. Calma aí. Por partes, tá? Você me colocou para reagir, Vitor. Então, por partes. O magnetismo... Como é que é? Atleia Marino. Qual é a sua formação, Atleia Marino? Magnetismo de mais de uma maneira simultânea. E seu poder não tem limites, o que faz todo sentido relativístico. O que faz todo sentido relativístico. Ele já misturou outras coisas, né? Muito feio. O magnetismo é a manifestação do campo elétrico. O magnetismo é uma manifestação do campo elétrico. Foi isso que você falou? Atleia Marino. Tá na legenda. O magnetismo é uma manifestação do campo elétrico. Essa afirmação por si só não é 100% verdadeira não, tá? Fake news. O magnetismo está ligado ao campo elétrico. Isso está perfeito. Está perfeito. Tem ligação com o campo elétrico. Só que o magnetismo... Bom, existem várias formas de magnetismo, tá? Eu acho que ele em algum momento vai falar do vídeo. A que a gente mais conhece, a gente pode falar sobre as outras, mas a que a gente mais conhece é o ferromagnetismo. E é esse que... Um ímã, né? Uma bússola, etc. São materiais ferromagnéticos, ou seja, eles têm o poder de se atrair ou se repelir. Perfeito. Macroscopicamente, então se você encosta dois ímãs, eles se atraem ou se repelem. E eles interagem com o campo magnético da Terra. É isso que ocorre, por exemplo, com uma bússola. Ela se orienta, ela fica livre para girar e ela se orienta de modo que ela sempre aponta para um lado. E esse lado é o polo norte da Terra, por causa do campo magnético da Terra. Isso ocorre microscopicamente por algo que os químicos gostam muito, que é o chamado spin do elétron. Então, quando o elétron tem spin, e em geral nos corpos, esses spins de cada um dos elétrons do material que compõe o corpo, eles estão desorganizados. Nos materiais ferromagnéticos, eles estão intrinsecamente organizados, eles estão naturalmente organizados, todos para uma direção só. Isso faz com que o campo magnético gerado pelo spin do elétron, que não é muito bem explicado ainda pela ciência, emane do corpo campos magnéticos, certo? Um campo magnético macroscópico, que faz com que os corpos se atraiam ou não, né? Então, o magnetismo é uma manifestação do campo elétrico? Não necessariamente, mas tem relação quando você entra no eletromagnetismo, que campos magnéticos podem virar campos elétricos e vice-versa. E aí, vide
a lei de indução de Faraday, lei de Lenz, etc. Vamos lá. E vice-versa. Com o Veritasium e o Minot ficam muito bem, e isso dá muito espaço para brincar. Começando com o magnetismo, o Magneto teria o mundo de refém se ele quisesse. O eletromagnetismo atua sobre todos os materiais. Alguns... Tem problema sério com isso, tá? E o problema é... O Rubens está aí ainda? O problema disso aí é o seguinte. Coloca alguém que não é físico para falar de física. É muito fácil para a população em geral, bom, para o comum, né? Você confundir magnetismo com eletromagnetismo. O magnetismo dos corpos é uma característica intrínseca ao corpo. O corpo possui magnetismo. Eletromagnetismo é outra coisa. São correntes elétricas gerando campos magnéticos e vice-versa. Então... E aí você botou a pessoa errada para assistir esse vídeo, Vitor. Porque eu fiz mestrado em nanomagnetismo. Não é tudo magnetismo? Então, magnetismo e eletromagnetismo são coisas... São duas formas distintas que envolvem o mesmo fenômeno. O ímã de neodímio repele o palito de madeira. Mais do que outros, de onde tiramos 3 tipos de resposta. A resposta mais conhecida é o ferromagnetismo, de materiais como o ferro de um certo martelo, o cobalto e o adamantium. Eles têm elétrons não pareados que podem alinhar o seu campo magnético e serem muito atraídos. Certo. É o efeito de magnetismo que mais aparece nos quadrinhos. Certo. Mas esqueça entortar portões ou parar balas. Mesmo porque a maioria das balas é feita de chumbo, que não é ferromagnético. Claro, essa bala Se seus poderes são ilimitados... Não, mas é porque essa bala aí era tipo chumbo. Plástico. Não, é de chumbo. Aí parece que chumbo ele também... Não. No filme... No filme... O que os caras... Não, quem parou essa bala foi o Magneto. Mas esqueça então... Isso aí foi a Jean Grey. Isso é X-Men 1. Será? Eu sei que no X-Men 3 eles fizeram umas balas de... De plástico. Um negócio assim. De vidro, será que diabo? Tá, não sei de que era essa bala, Vitor. Entortar portões ou parar balas. Mesmo porque a maioria das balas é feita de chumbo, que não é ferromagnético. Se seus poderes são ilimitados, ele poderia agir no centro de níquel e ferro magnetizado da Terra e parar a nossa rotação. Mas existem outros efeitos de magnetismo. Materiais paramagnéticos, como sódio e alumínio, por exemplo, são os que podem ser atraídos, mas muito menos do que os ferromagnéticos. O mesmo isso vale aí é pro quase cobre e tudo. o chumbo de projéteis. Tanto que para você observar esse efeito em casa, precisa de uma bacia com água e isopor para ter um sistema sensível o suficiente. O mais legal são os materiais diamagnéticos. É o nosso corpo. Esses são os materiais que são repelidos por um campo matéria magnético. Orgânica é diamagnética. Pode parecer raro, mas são bastante comuns. Por exemplo, a água é diamagnética. Ela é repelida por ímãs. Você também pode repelir o carbono em alguns tipos de grafite de lapiseira com um ímã bem forte. A razão para não vermos isso sempre é porque o diamagnetismo é muito mais fraco. Para fazer esse sapo levitar, foi necessário um campo magnético de 16 teslas, o dobro dos ímãs do LHC, poder que o Magneto teria. Isso aí é legal, tá? Aspas sobre o diamagnetismo. Eu participei de uma pesquisa lá na UFRN, que os caras estavam pensando, e estava muito incipiente ainda, o professor Arthur Carriço da UFRN, pensando sobre diamagnetismo e como, por exemplo, vamos imaginar uma coisa. Se o diamagnetismo é uma forma de magnetismo em que repele o campo magnético, então você pode, por exemplo, ao aproximar um ímã da pele, que é diamagnética, as moléculas da pele podem se afastar do ímã e se afastar umas das outras também, por causa do campo magnético. Então isso pode, por exemplo, se você coloca um ímã ou algo que emana campo magnético próximo da pele, coloca um cosmético, por exemplo, você pode induzir a entrada desse cosmético na pele com uma eficácia maior, por exemplo, né? Então, assim, o diamagnetismo é muito mais fraco, obviamente, é quase imperceptível, mas ele existe e a matéria orgânica, em geral, é diamagnética. Um outro exemplo disso, você já viu chinela magnética, Vitor? Chinela magnética? Chinelo magnético. O chinelo magnético é um chinelo e na sola do chinelo tem um monte de ímãs. E aí a pessoa acha assim, é meio milagroso, tá, não sei o quê. Outras pessoas dizem, não funciona. Então, assim, é claro que o cara só pegou uma chinela e colocou lá. Tá na parede isso daí? Não.
Eu já não. vi pulseira magnética já. Não, é pra relaxar o pé. Eu já vi E pulseira as magnética pessoas. E que que... a galera, Não. a galera diz que é a pulseirinha que alivia a Não, mas ansiedade, essa pulseira aí não tem um negócio do equilíbrio? Essa é outra viagem. fortalece emagrecimento, a pessoa Uhum. emagrece usando a pulseirinha. Uhum. Não vai fazer uma esteira com a pulseirinha não, pra ver se... Né? Então, o chinelo magnético, assim, é claro que precisaria de pesquisas para comprovar que isso se acontece, mas pode ser que o magnetismo consiga atingir as células da pele que são diamagnéticas de modo a melhorar, por exemplo, a circulação sanguínea, a passagem de algumas propriedades. Eu não estou dizendo que isso acontece, mas estou dizendo que pode acontecer, não é milagre. Tá? Então, essa parte do magnetismo ela é muito recente, muito recente. Tem, sei lá, 30, 40 anos. Isso para a ciência é nada. Antes disso, o ímã era só bússola. O problema de usar chinela magnética é que o ímã puxa o ferro do sangue pro pé. Aí fica pé de ferro, né, André? É bom que quando for jogar bola já dá uma pesada com o pé de ferro, pronto. Vamos voltar pro vídeo, senão a gente não termina hoje não. Viu? Agora, esqueça aquela história de manipular o ferro que a pessoa tem no sangue. O ferro do sangue está dissolvido em moléculas como a hemoglobina e não está na sua forma ferromagnética. A hemoglobina do sangue é paramagnética. Olha aí, ó. Não morre mais, tá aí, ó. Acabou de falar o André. Tá aí a resposta pro Os seu... ímãs do LHC, poder que o magneto teria. Olha aí, ó, André. A resposta pra sua Agora, provocação. De que a chinela magnética vai puxar o ferro do sangue. Não, mas nessa cena aí a Mística injetou ferro mesmo no Sim, cara. Aí eu ele lembro. só puxou. Essa é aquela história de O manipular pé fica todo ferrado. o ferro Vai. que a pessoa tem no sangue. O ferro do sangue está dissolvido em moléculas como a hemoglobina e não está na sua forma ferromagnética. A hemoglobina do sangue é paramagnética. Uhum. Mas tudo bem, porque o poder do magneto não tem limites. Ele poderia suspender qualquer inimigo usando o diamagnetismo da água. Sim, ele teria a força. Ou, se quisesse, poderia suspender ou separar o oceano. Ui. Só usando poderes magnéticos, ele também não precisaria da Vai telepatia pra para atacar cima, a mente meu alheia. patrão. Temos uma terapia chamada estimulação intracranial magnética, que é um nome complicado para colocar um ímã variável gigante na testa ou no topo da cabeça de alguém. O campo Olha magnético a produzido cara gera do pequenas Schwarzenegger. correntes elétricas que É estimulam o cérebro. melhor dessa live. Se eu pegar essa imagem aí do Schwarzenegger e moldurar, eu vou dormir olhando pra ele toda noite. Olha essa carinha. Podem ter diversos efeitos. Estimular o córtex visual, por exemplo, faz com que a vítima veja flashes de luz. Controlando precisamente qual parte do cérebro ele estimula, o magneto poderia desligar uma a uma as funções de alguém, Deus me como defenda. Michael Mosley mostra nesse vídeo da BBC. Ou seja, além de poder dar um enforcamento à distância, ele poderia deixar os inimigos burros se ele quiser. Mas, como dissemos, magnetismo e eletricidade são dois lados da mesma moeda. Se o magneto pode gerar campos magnéticos, ele também pode gerar eletricidade. E não falo só de gerar cargas elétricas como raios que deixariam a tempestade ou mesmo Thor no chinelo. Ele também poderia gerar ondas eletromagnéticas em todo o espectro que citamos no episódio sobre invisibilidade. Traduzindo, o magneto poderia produzir raio-x ou radiação gama, normalmente produzidas por um processo um pouco violento como a reação nuclear, um tipo de onda que pode carregar energia suficiente para partir átomos. Ele também poderia produzir luz visível ou luz ultravioleta e dar um bronzeado para Emma Frost, ou luz infravermelha e fazer o mesmo calor que o Tocha. No espectro maior, poderia produzir ondas de rádio e televisão, ou no cenário mais legal, poderia produzir micro-ondas. Sim, se o magneto emitisse ondas eletromagnéticas com uma frequência de 2,45 bilhões por segundo, estaria agindo como forno micro-ondas, que é operado pelo cozinhar o povo, magnetron, produzindo um tipo de onda que é absorvida pelas moléculas de água que vibram mais e produzem Na verdade, é o calor. que ele quer, né? Como o canhão de micro-ondas que o Ele não exército gosta do humano, americano não. desistiu de Que desenvolver. viagem Com doida poder vai ilimitado, acontecer Max nessa, Eisenhardt mano. poderia repetir os feitos caseiros de explosões com micro-ondas, mas com os membros dos seus inimigos. Uma cena ao Vala estilo minha Guerra Nossa dos Senhora. Mundos, mas muito mais dramática Vala e minha vermelha. Nossa Senhora. Bem mais eficiente do que ficar jogando carros flamejantes em cima dos outros. Então não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos para mostrar ao mundo o que os agora.
Não sei, não. Guarda. Vai. E assine o nosso canal para ganhar mais poderes mentais. E até a próxima quinta. Um agradecimento ao Caio Gomes pelo tradicional suporte. Esse episódio do Vamos lá. Algumas viagens aí intergalácticas que eles fizeram. Eles associaram diretamente o campo magnético, pelo que... Vamos falar sério sobre um personagem, né? Mas vamos em frente. Nós somos nerds e é isso que nós fazemos. O Magneto manipula magnetismo, campo magnético. Então vamos imaginar que ele gera um campo magnético e ao gerar um campo magnético ele interfere com o magnetismo de outros materiais, certo? O eletromagnetismo, ele pressupõe que você tem campos magnéticos variáveis passando em um circuito elétrico. Quer que eu repita? Suponha que isso aqui é um circuito elétrico. Circuito elétrico. Isso aqui é um ímã. Se o ímã tiver assim, ou seja, campo magnético, ele não interfere eletricamente nesse sistema. Agora, a partir do momento que eu aproximo ou retiro o ímã de perto, o que é que eu vou fazer? Para de fazer esse gesto aí, na moral, no corte vai ficar muito estranho. Tá bom. Então, a partir do momento que eu aproximo, a partir do momento que é porque você é mente poluída, Vitor. A partir do momento que eu aproximo o que eu afasto o ímã de um circuito elétrico, o que acontece? Eu induzo uma corrente elétrica nesse circuito. O que o nosso amigo Nerdologia aí, não vou nem falar do nome do nosso amigo. O que o Nerdologia está dizendo? Que o magneto, como que ele induz a pessoa a pensar. Como o magneto ele interfere no campo magnético e o magnetismo está ligado à eletricidade, então ele é capaz de modular também a eletricidade ao seu redor. E isso não necessariamente é verdade, a não ser que você tenha circuitos elétricos próximos. Aí você pode variar o campo magnético próximo do circuito elétrico e aí sim você gera corrente elétrica. Então magneto é magnético, não elétrico. Ah, professor, e se isso acontecer? Ora, o magneto pode, por exemplo, se tem uma bobina em algum lugar, se ele pode moldar o campo magnético, ele pode criar um campo magnético variável já. E com isso ele pode criar uma corrente elétrica em um circuito elétrico. Mas em qualquer lugar, não é o que a ciência mostra a princípio. A não ser que eu no meu raciocínio esteja deixando passar alguma coisa, mas no vídeo ele só diz, então ele poderia fazer isso. Como? Então ele poderia criar tal coisa. Como? O André fez. Mas quando temos mudança de campo eletromagnético variável, primeira coisa, ou campo elétrico ou campo magnético. O que tem é onda eletromagnética, que é campos elétricos e magnéticos caminhando no espaço. Não temos uma fonte de carga elétrica sem a necessidade de circuito elétrico? Não é isso que a lei de indução de Faraday diz. A lei de indução de Faraday diz: campos magnéticos variáveis criam em um circuito um campo elétrico. Dentro do circuito, que induz a corrente elétrica. Certo, jovens? Nos vemos amanhã. Obrigado, Vitor. Tamo aí. Segue nós nos Instagrams. Claire, valeu pela participação. O resto do meu Instagram, tô dando um cotoquinho pra vocês aqui, mas não dá pra ver.